Essa parábola ela é bastante rica. Não vou falar tudo sobre ela, mas quero tomar alguns detalhes dela. O cobrador de impostos era visto como um pecador, um traidor do povo de Israel, como o Zaqueu. E aí ele tinha dificuldade de chegar na igreja porque ele carregava a sua culpa. Ele se via como realmente miserável e diz o texto que ele não conseguia nem levantar a sua cabeça para olhar ao céu. E assim ele se via tão indigno, mas Deus amava essa atitude. Deus ama aquele que se humilha. O apóstolo Pedro fala assim que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde. Não é aquele que é pobre, mendigo, humilde de espírito, que está desprovido de orgulho, de vaidades pessoais. E a gente descobre dentro de nós se a gente está cheio desse orgulho, porque qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa que alguém fala nos ofende, magoa, fere. Isso prova muito do nosso orgulho. Mas quando não vemos desta forma, é porque Deus tem trabalhado dentro de nós e tem nos libertado. E aqui tinha do outro lado os pastores da época que ensinavam o Velho Testamento, eram chamados de fariseus. A gente só entende fariseu como falso, porque a gente lê as palavras de Jesus e a gente vê que eles são mesmo falsos. Mas eu gosto de trazer, assim, traduzir isso, fariseus, para a linguagem nossa, pastores, porque eram os que ensinavam a palavra de Deus aos israelitas, aos judeus, e eles chegavam de pé diante do Senhor na congregação, oravam de si para si. A oração deles era uma coreografia, uma performance, né? Usava o poder das palavras para agradar os ouvintes, e ainda tinha gratidão na oração deles, porque eles diziam: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou falso como fulano, eu não sou mentiroso como fulano, eu não sou roubador, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O Senhor me livrou e me libertou de todas essas coisas, mas tudo isso com uma arrogância e nada de humildade. Ele olhava de cima para baixo e não se colocava no seu devido lugar como alguém que esteve desgarrado e que Jesus, como pastor, foi atrás dele para libertá-lo da escravidão das trevas, né? Aqui eu acredito que Deus está tratando. Eu ouvi um pastor chamado Tozer falando sobre esse assunto, e ele colocou assim: fraude em dano próprio. Você sabe o que é fraude, né? Você sabe um documento falsificado, assinatura falsificada. E ele está dizendo aqui, o pregador, ele está falando assim: os pastores da época estavam fazendo da oração deles, do culto deles, da igreja deles, fraude em dano próprio. Eles escondiam suas falsidades, suas dissimulações, suas mentiras atrás da oração deles, né? Porque eles faziam longas orações. Jesus também fala que eles davam esmolas. Aqui diz que eles entregavam o dízimo, faziam longos jejuns. Então eles tinham ações que traziam admiração do povo de Deus, mas era algo dentro da igreja, era algo dentro da gente. Por isso que é uma fraude em dano próprio, porque é uma fraude que a gente faz, que a gente danifica a nossa alma, destrói a nossa alma, prejudica a nossa alma. A gente engana as pessoas, mas não engana a gente mesmo e não engana a Deus. Por isso que é uma fraude em dano próprio. E todos que fizerem isso estão fazendo essa mesma atitude do fariseu,
E é muito fácil para filho de crente fazer isso. Porque filho de crente se acostuma com as orações, com as belas músicas, se acostuma com tudo isso aqui, ainda não experimentou a podridão do inferno aqui nesse mundo, não sofreu esses danos do mundo, e não está correndo desses danos, porque ele está protegido pela redoma de vidro da sua casa que seu pai fez, que o pastor da igreja fez, que a sua mãe, principalmente a sua mãe, que o ama tanto, fez, né? Mas ele ainda não se converteu, ele não nasceu de novo. O jovem rico era assim, e Deus repreendia o devorador porque ele entregava o dízimo. E Deus tinha prometido que Deus repreenderia esses demônios e afastaria esses demônios da vida do jovem rico, e ele prosperou. E ele achava que cumpria os mandamentos desde a sua juventude, e todo mundo confirmava isso. Se tem alguém que vai para o céu, é você, cara. Só que diz o texto que ele sai triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades, e Jesus tinha feito uma proposta louca para ele. Jesus disse assim, porque pense assim, é o Criador do céu e da terra, chega ali, mas o Criador do céu e da terra está com a roupa de filho de Maria e de filho de José, roupa de carpinteiro, andando com pescadores, homens simples, rudes, não é? Eles não vieram de disco voador, bem simples. Jesus, quando eles quiseram prender Jesus, Jesus entrava no meio da multidão, ninguém mais sabia onde que estava Jesus, porque aquele Jesus verdadeiro não tem muito a ver com os filmes belos que eu assisti, porque os filmes belos que eu assisti, Jesus era maravilhoso, ele se destacava no meio daqueles discípulos, todos os discípulos feios, Jesus era o lindão, né, que brilhava no meio deles, e ele falava assim sereno. Eu cobiçava essas falas de Jesus tão sereno, mas a Bíblia diz assim, que Jesus se misturava, ninguém mais sabia onde que estava Jesus, então igual que ele era de todo mundo, né? Então, essa é a obra de Jesus dentro de nós. E aí vamos pensar assim, nos filhos dos crentes, eles estão dentro dessa redoma de vidro, eles estão bem cuidados, eles não precisam do nascer de novo, porque a vida deles é tão boa, né? Anda de jet ski, não é assim? Tem o que mais? Como é que é aquela prancha, o nome daquela pranchona? Stand-up. Gente, a gente tem uma vida maravilhosa, né? Lá no Silvio, o Samuel, quando ele vai comer frango, sabe como é que é o frango lá no Silvio? Tem gosto de carne de ovelha, gente. E é maravilhosa. A nossa vida é maravilhosa. A gente não tem as dificuldades. A gente tem uma vida muito boa. Mas isso é muito perigoso. Não nascermos de novo. Acharmos que estamos assim com Deus, porque Ele trouxe prosperidade como o jovem rico. E aí as coisas se complicam. Por isso que entra esse assunto. Fraude. Como é que é a continuação da frase? Fraude. Vamos repetir isso? Fraude. De novo. Vamos decorar isso, gente. Vamos gravar. A oração, a leitura bíblica, a música, sem o novo nascimento, é fraude em dano próprio. A pessoa pode errar o céu por 45 centímetros, gente. A gente conhece Jesus aqui.
mas não recebe Jesus aqui. E é isso que o Samuel precisa descobrir na sua vida. A coisa mais importante do que estar na igreja, do que a redoma de vidro, é saber que Jesus está aqui. Porque Ele é capaz de saber o plano de salvação inteiro e fazer de várias formas o plano de salvação. A questão é estar no coração. Sabe por que o câncer é uma das piores doenças? Você sabe por quê? Alguém sabe por que o câncer aqui é uma das piores doenças que tem na humanidade? Alguém tem ideia? Porque o câncer, gente, é uma célula tua. É uma célula do próprio organismo, do próprio corpo. Não é uma outra célula de um outro corpo, de um outro lugar. Não é um vírus. Não é uma praga assim. O câncer é uma célula do nosso corpo que fingiu. É uma célula do nosso corpo que se dissimulou, que se tornou falsa. Sabia? E depois ela se multiplica e ela não tem mais nada a ver com o corpo. Aquela célula, vamos dizer, lá no intestino, ela começa a crescer, ela não tem forma de tripa, na minha linguagem. Ela não tem aquela forma, porque ela não segue o padrão que foi feito antes da fundação do mundo. Ela segue um outro padrão louco, um outro projeto louco. E ela vira uma berruga lá dentro do intestino e ela cresce, até que um dia ela fecha o intestino e não passa mais nada. Mas ela é do próprio corpo. Eu aprendi quando meu pai teve câncer de próstata. E foi feito o tratamento de hormonioterapia. Aí esse câncer diminuiu porque ele parou de se alimentar, porque ele se alimenta de testosterona e foi dado outros hormônios para ele. E aí o que aconteceu? Esse câncer começou a morrer de fome porque não tinha mais testosterona. Então ele foi ficando pequenininho. Eu não sei o que aconteceu, porque que não tiraram esse câncer dali, mas eu tinha ouvido um médico dizendo assim: mais para frente o organismo dá um jeito de alimentar. Porque o organismo ainda entende que faz parte do seu corpo. Você entendeu o que é o câncer? Você entendeu porque ele é tão maligno? Porque é uma guerra dentro de você. Ele faz parte do corpo do ser humano e vem para destruir o ser humano. Ele é rebelde. Existe no mundo físico, existe no mundo espiritual. As trevas é como um câncer. E dentro da igreja, dentro da família da fé, se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não entregar a sua alma a Jesus, simplesmente frequentar a igreja, cantar os louvores, aproveitar o jet ski, aproveitar o carro, aproveitar aquela casa maravilhosa lá, né? O Tiago, eu falei: Tiago, não faz uma casa tão grande. Eu falei: faça uma casa pequena, homem. Não, ele quis fazer uma casa grande, agora ele tem que limpar, né? Se vire, né? É assim. É maravilhoso. O Gabriel tem uma piscinona gelada lá do lado da casa, né? Que vida maravilhosa. Só que se não nascer de novo, se não houver uma entrega do coração, da alma a Jesus, o jovem rico saiu triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. O Criador disse: venda, entregue o dinheiro aos pobres e venha andar comigo, e nós vamos pregar para todo mundo.
venha ser meu discípulo, ande comigo, cara. E ele tinha sido criado dentro da igreja que foi dada por Deus. E ele não percebeu que ele estava junto com o Criador do céu e da terra. E que o Criador do céu e da terra fez um convite para ele andar. Não, ele preferiu os bens. Como é que eu vou pôr gasolina se eu der todo o meu dinheiro? Como é que eu vou para o hospital se eu der todo o meu dinheiro? Como é que eu vou fazer tal coisa, pagar um imposto se eu der todo o meu dinheiro? Esse homem é louco. Sai da presença de Jesus triste. Você entendeu? Quando a palavra só está aqui e não está aqui. O primeiro obstáculo a pessoa dá no pé. Então, como é que é o nome do nosso tema? Fraude em dano próprio. Vamos repetir isso? Então eu imaginei assim, né? A pessoa fazendo aquela oração como aqueles pastores, os fariseus. Vamos pensar assim, Acã fazendo a oração dele, chegando na presença de Deus. Vamos dizer que ele quisesse se esconder atrás da cruz de Cristo. O que ia ficar aparecendo quando ele estivesse lá na presença de Deus, escondido atrás da cruz de Cristo? O que ia aparecer? Ele está assim, de ladinho, para Deus não ver os seus pecados, não ver ele, porque ele está escondido atrás da cruz de Cristo. O que Deus vai ver? Acã, lembra lá de Acã? O que Deus vai ver? O que ele tinha roubado? Uma capa babilônica e barras de ouro, prata. Então aquelas barras talvez, elas podem ser pequenininhas, mas nesse caso aqui, elas ficavam enormes. Aquela barra você podia ter, a capa você podia até esconder assim, né? Mas nesse caso é uma capa enorme, não tem como não aparecer diante de Deus. E é isso que Deus estava vendo na vida dos fariseus. Você já viu aquele, nos vídeos louco? Que o cachorro ele vem correndo e tem uma porta bem estreitinha. E ele corre, mas ele está o quê? Quase com um cabo de vassoura na boca assim. E quando ele se joga, o que acontece? Ele bate o cabo de vassoura, porque a porta é bem estreitinha. A porta do céu é bem estreita, gente. Se você quiser entrar com a capa babilônica, se você quiser entrar com a barra de ouro, se você quiser entrar com tal coisa, vai bater e você vai voltar de ré, vai levar uma paulada. Então, gente, não tem como se sair bem. Jesus chama os fariseus e diz assim: vocês são sepulcros, vocês pintaram a vida de vocês de cal. Vocês estão branquinhos por fora, mas o que tem dentro? Tem o quê? Um sepulcro bem pintadinho de cal. O que tem dentro do sepulcro? Um corpo podre, um coração podre, fedorento. O jovem, por exemplo, que fuma desgraçadamente, mas o pai não quer que ele fume. Aí quando chega em casa, o que ele faz? Chupa chicletes, masca chicletes ou chupa bala, house. Mas vai falar com a mãe, o que acontece? Não tem como a mãe não saber. É a mesma coisa, gente, do omelete feito lá, 20 ovos e põe um ovo podre. Não tem como disfarçar diante de Deus. Não tem como ele não saber que tem um podre. É fraude em dano próprio, né? A fé justifica o pecador, mas não com o pecado escondido. A fé justifica o pecador, mas não... Vamos repetir isso? A fé... Quer dizer, o cara pula o carnaval, daí no final do carnaval o que ele vai fazer?
ele joga cinza na cabeça. Todo ano. É isso que Jesus está falando sobre o fariseu aqui. Entende? Você já ouviu falar da palavra sinceridade? O que significa a palavra sinceridade? Lembram que tem uma ilustração sobre sinceridade que eu já contei aqui? Alguém lembra? Sem cera. Era uma tábua que tinha muitos furinhos de broca e que era para ser feito móveis. Mas aquela tábua, o cara tinha a tábua, ele não tinha uma tábua que não tivesse esses defeitos. Então ele foi lá e colocou cera e fechou todos os buraquinhos. Aí quem compra não enxerga os defeitos da tábua. E aí, Deus está dizendo assim, você quer mesmo passar conversa em mim? Você acha que eu não enxergo? Por isso ele diz assim, precisa ser sincera. Mostre o que você tem. Abra o jogo, não minta, não queira mostrar uma coisa que você não é. Não faça teatro, né, para Deus, porque você não vai enganar a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Vamos ler juntos o verso 3? O verso 3? Colossenses 3, 3. Por quê? Então lembre-se, você está escondido atrás da cruz de Cristo, né? Então lembre que não dá para tentar esconder a capa babilônica, não dá para esconder a barra de ouro, nem que você põe no bolso. Não dá. Deus enxerga. Então, o teatro, a dissimulação não vai funcionar. Isso está aqui. A nossa vida precisa estar oculta em Cristo. No verso 5 diz, fazei, pois, natureza terrena. Mate a tua natureza terrena. Não tente domesticar o mal que habita dentro de você. Confesse o mal. Não finja. Se teu pai te pega assistindo um filme porcaria, não tente justificar. Não, mas é que eu estava passando ali, passando e veio nesse. Vamos ler o verso 12 até o verso 17 juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu queria também lembrar ali do verso 19. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com
amargura. Então, gente, ele fala assim: vista, coloque uma roupa cheia do quê? Ternura. Não é isso que começa dizendo? Seja terno, seja afetivo, seja misericordioso, seja bondoso, seja humilde, seja manso, seja longânimo, que é fruto do Espírito. Ele diz: suporte uns aos outros, perdoe sempre. Se tem queixa, acerte. Assim como o Senhor perdoou, perdoe. E acima de tudo esteja o amor, porque o amor é a garantia, é a certeza da perfeição da nossa vida. A paz de Cristo, se aquilo tem a paz de Cristo, então está bom. Se aquele filme que estamos assistindo também tem a paz de Cristo, está bom. Se aquele seriado que estamos assistindo tem a paz de Cristo, está bom. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Use sempre salmos, hinos, cânticos espirituais e agradeça sempre, porque a gratidão é uma grande bênção e ela mostra que Deus está operando no meio de nós, né? Porque às vezes a gente está numa redoma de vidro, né? Fala em redoma de vidro, eu já olho para o Samuel, né? Porque se tem alguém que é cuidado assim, de todo jeito, pela Karina e pelo Silvio, é esse tal do Samuel, né? Nossa, a Karina se derrete e ela morre e ressuscita pelo Samuel. O que acontece? Né? Nessa redoma de vidro, a pessoa às vezes começa a reclamar da bolacha recheada, né? Começa a reclamar daquele frango, né, com gosto de carneiro, né? Começa a achar chato, não consegue agradecer. A gratidão mostra que o Espírito Santo está operando. A gratidão mostra que tem algo especial, né? A gratidão ela é um termômetro, assim como a paz de Cristo é um termômetro. Você quer saber da tua espiritualidade dentro de casa? Veja a paz de Cristo nos relacionamentos, no convívio, né? Eu não sei como é que agora está o Davi e o Samuel, mas eles disputavam muito espaço, né? Agora talvez a saudade trouxe mais harmonia, mas agora daqui uns dias para a saudade não sei o que vai dar, né? Mas isso mostra que a gente em casa precisa muito fazer os testes, né, do termômetro da espiritualidade, a gratidão nesse caso aqui, e também ele está falando sobre a paz de Cristo, e tem todas as outras coisas, porque tudo é fruto do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, que numa comunhão verdadeira, seja em casa, esposo com a esposa, precisa haver autenticidade, né? Assim, um relacionamento com autenticidade. Não pode haver dissimulação como foi na oração do fariseu. Se a gente fica tendo orações assim, não muito autênticas, às vezes até quer fazer uma longa oração, né? Chamar a atenção de uma coisa boa que eu fiz, tem orgulho ali. Então a gente precisa prestar atenção se eu estou sendo autêntico. Quando numa comunhão verdadeira existe autenticidade, as pessoas tratam as suas mágoas. Por isso eu quis ler o verso 19, que geralmente não se lê o verso 19. Mas ali estava falando de um marido que estava tratando a esposa com... Por que ele estava tratando a esposa? Não diz o texto isso, eu estou só chutando. Por que aquele marido estava tratando a esposa com amargura?
Porque ele estava chateado com ela. Ele já tinha falado várias vezes e ele já viu que não adiantava mais falar, que ele já estava aqui. Saturado, né? Ele cansou. E daí ele já começa a responder ríspido, ele já começa a levantar a voz, porque não adianta falar normal, então levanta a voz. Trata com amargura. Quando há autenticidade, vai tratar essa mágoa, vai confessar a falha, mexer na dúvida que existe, admitir o medo e o fracasso, né? Porque essas coisas fazem parte da nossa natureza terrena que precisa ser morta. Fazei morrer a vossa natureza terrena.